Olá, gente, estamos chegando por aqui para trazer um momento de reflexão e a mensagem desse estudo para você que nos assiste é como identificar um falso profeta. Antes de a gente entrar, gostaria de pedir para você, deixe o seu like, é muito importante para o nosso canal, deixe o seu like, deixe aí o seu comentário, também curta a nossa página no Facebook, Explosão da Rede Gospel, e também deixa o seu like. Como identificar um falso profeta? O Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os escolhidos. Marcos 13, versículo 22. Veja bem, se for possível, para enganar até mesmo os escolhidos. Bom, o crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus nos dias de Jesus, conforme a gente viu em Marcos e também no Evangelho de Mateus 24, 11 e o versículo 24, que Jesus ele adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro. E que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diáconos e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Sabe por quê? Primeiro, esses obreiros exteriormente parecem justos aos homens. Mateus 23, 28. Eles aparecem vestidos como ovelhas, conforme Jesus falou em Mateus 7,15. Pode até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão, pode ter aparecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas, parecerão ser ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo, poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. A gente vê ali em Mateus 7, versículo 21 até o 23, em Mateus 24, versículo 11, e depois do versículo 24, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo falando ali, versículo 13 ao 15, que para a gente tomar cuidado. Então, primeiro a gente falou desses obreiros que exteriormente vão parecer justos aos homens. Em segundo lugar, todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos, do Antigo Testamento. A gente podia ver lá Deuteronômio 13, versículo 3, 1 Reis 18, 40, Neemias 6, 12, Jeremias 4, 14, 14, Oséias 4,15. E numa outra oportunidade a gente vai trazer um estudo aqui, o profeta no Antigo Testamento. Então, a gente vê que esses homens eram semelhantes aos falsos profetas do Antigo Testamento e aos fariseus do Novo Testamento. Longe das multidões, na sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina e também a iniquidade, Mateus 23, 25. Cheios de ossos, de mortos e toda imundícia, como o próprio Jesus disse em Mateus 23, 27. Cheios de hipocrisia, de iniquidade, versículo 28, capítulo 23 de Mateus. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos seus desejos egoístas. Então, é outro sinal para saber se essa pessoa é um verdadeiro ou um falso profeta. Em terceiro lugar, de duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo Jesus, mas mais tarde, por causa do seu orgulho, seus desejos imorais, a sua dedicação pessoal e o amor a Cristo desaparecem lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus, como aconteceu lá na igreja de Corinto, em 1 Coríntios 6, 9 e 10, Gálatas 5, 19 e 21, Efésios 5, 5 ao 6, e se tornaram instrumentos de Satanás, disfarçados de ministros da justiça, conforme aconteceu na igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo
11. É 2 Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 15. Tá certo aí, gente? Tô cuidando aqui que eu tô com a bateria do meu computador ali, então. E a serviço, eles trabalhavam, esses falsos mestres, que nunca, e falsos pregadores, que nunca foram crentes verdadeiros. Esse é outro ponto que a gente coloca aqui. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros. Esse é o nosso ponto B. Então, a serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Pode ver Mateus 13, versículo 24 até o 28, depois do versículo 36 até o 43. Satanás tira partido da sua habilidade, da sua influência e promove o seu sucesso. A estratégia do inimigo é colocá-los em posições de influência para minar a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos, desmascarados, Satanás sabe que os grandes danos ao evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. A prova desses falsos profetas, falsos Cristo, 14 vezes nos evangelhos Jesus advertiu os discípulos a se precaverem dos líderes enganadores. A gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, 15, 16, 16, o versículo 11 também, lá em Mateus 24, Marcos, Lucas, todos advertiram. E também temos em outros lugares o crente é exortado a pôr à prova mestres, pregadores e dirigentes da igreja. 1 Tessalonicenses 5, 21. Provai e vede se as profecias são verdadeiras. Julgai as profecias. Então segue-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Em primeiro lugar, para você fazer um teste, para saber se é um falso profeta, para ver se é um falso mestre, um falso ensinador, um falso líder, em primeiro lugar, discernir, examinar o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção, uma dedicação sincera e pura a Deus? Ela manifesta os frutos do Espírito Santo, conforme Gálatas 5, versículo 22 e 23. Ela ama os pecadores, como Jesus amou em João 3,16. Ela detesta o mal e ama a justiça, conforme Hebreus 1,9. E fala contra o pecado, Mateus 23, Lucas 3, 18 ao 20. Se ela tem esses pontos, já dá para a gente começar a saber, testar aí se é um verdadeiro mestre ou se é um falso. Se é um falso profeta ou se é um verdadeiro profeta. Segundo lugar, discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro, ele procurará fazer 4 coisas. A, honrar a Cristo. É o líder cristão verdadeiro, honrar a Cristo, conforme 2 Coríntios 8, 23, Filipenses 1, 20. B, conduzir a igreja à santificação, Atos 26, 18, 1 Coríntios 6, 18, 2 Coríntios 6, do versículo 16 ao 18. E C, salvar os perdidos, 1 Coríntios 9, 19 até 22. E D, proclamar e defender o evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, Filipenses 1, 16, Judas 3. Em terceiro lugar, para a gente saber se é um verdadeiro profeta, ou se é um falso, se é um verdadeiro mestre, ou se é um falso, é observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus, conforme Mateus 7,16. Aqui está uma coisa que a gente pode perceber, os frutos dessa pessoa, se aqueles que consistem, são seguidores daquele pregador, daquela pessoa que entrega a mensagem, se obedecem a toda a palavra de Deus. Se não é, aí já pode saber que é um falso mestre ou um falso profeta. Quarto lugar, discernir até que ponto a pessoa se baseia nas escrituras. Esse é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Aí a gente pode ver um texto de 2 João 1, versículo 9 ao 11. E a próxima oportunidade a gente traz um estudo aqui sobre a inspiração e a autoridade das escrituras. Se essa pessoa não segue isso, caso contrário ela não siga a verdade, podemos estar certos que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Quinto lugar, finalmente verifica a integridade da pessoa quanto ao dinheiro
do Senhor. Ela recusa grandes somas para si, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para obreiros cristãos, conforme 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, capítulo 6, versículo 9 e 10. Apesar de tudo que o crente fiel venha fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, falsos mestres, falsos líderes, falsos profetas, não deixará de haver falsos mestres na igreja, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Essas são algumas características, né? Peço para você reveja esse vídeo aqui que a gente trouxe para você, para saber se você está lidando com um falso mestre ou com um falso profeta, e como identificar esse falso profeta, como identificar esse falso Cristo que está ali muitas vezes escondido. O Senhor Deus, o nosso Deus, vai desmascará-lo em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, deixa seu like, se inscreva em nosso canal, assista a nossa TV, Explosão da Rede TV, e a qualquer momento a gente volta com mais ensinamento da Palavra de Deus.